Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente iniciando mais uma semana de estudo para os alunos do quarto ano. Particularmente uma turma que está me deixando muito preocupada, gente. Sinceramente, é uma turma assim onde a Pro não vê, digamos, um interesse real no estudo. Nesse processo agora de aprendizagem de forma EAD, vocês precisam se dedicar tanto quanto eu me dedico do lado de cá produzindo essa aula. E vocês do lado daí, assim, eu não vejo muitos acessos do quarto ano, as atividades não têm retorno para a Pro. Então, eu fico muito preocupada com vocês. Ano que vem, vocês estão aí ingressando uma nova turma, a turma do quinto ano. É um divisor de águas entre a Fundamental 1 e o Fundamental 2. Então, se você não tentar absorver um pouco de conhecimento nesse ano aqui, deixar para lá passar, para a gente no ano que vem fazer isso, nós vamos ter que tirar aí 2 séries numa série só, então é preocupante para vocês. A Pro mandou na sexta-feira uma avaliativa de matemática. Não vou fazer a correção dessa avaliativa hoje, porque durante essa semana eu quero entrar em contato com o pai de vocês e ver com eles aí uma forma onde eu consiga fazer esta correção, eu e vocês, propriamente dita. Então, para que a gente inicie nossa aula, vamos corrigir a atividade de matemática da quinta-feira. A Pro mandou aí para casa com vocês. E essa atividade falava sobre as medidas de tempo. Então, vocês vão pegar aí o livro na página 200, o livro de matemática, e vamos aí corrigir sobre as medidas de tempo. Então, o primeiro fala assim para vocês. Complete os espaços. Letra A. As unidades de medidas de tempo indicadas pelo ponteiro do relógio são horas, minutos e segundos. Letra B. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. 2. Escreva por extenso. Então, a gente vai escrever aí, ó, os nomes do número, viu? Nome, 2 horas, 30 minutos e 15 segundos. A gente vai escrever por extenso, significa o nome do número. Letra B. 5 horas e 45 minutos. Letra C, 10 horas. Letra D, 35 minutos. Terceiro, complete. Letra A. Escreva quantas horas há em 180 minutos. Então, todos aqui a gente vai transformar de minutos em horas. Então, como é que acontece esse processo? Eu preciso dividir por 60, não é isso? Então, eu vou dividir aqui 180 por 60, que vai dar 3 horas. 240 por 60, que vai dar 4 horas. 480 por 60 vai dar 8 horas. 120 por 60 vai dar 2 horas. 540 por 60 vai dar 9 horas e 360 por 60 vai dar 6 horas. Quando eu quero transformar minutos em hora, eu preciso dividir a quantidade de minutos por 60. Agora, a gente vai aí para a letra B, que pede para a gente fazer o contrário, a gente transformar de hora em minuto. E quando eu faço isso, eu preciso o quê? Multiplicar por 60, fazer uma conta de vezes. Então, 3 vezes 60 vai dar 180, 8 vezes 60 vai dar 480, 4 horas e 30 minutos. Então, 4 vezes 60 vai dar aí 240 com mais 30, então a gente coloca 270 minutos. 6 horas vezes 60, 360 minutos. 2 horas e 30 minutos vezes vai dar 150 minutos. 12 horas vai dar 720 minutos. Letra C. Quantos segundos há em 2 minutos? 120. 5 minutos, 300. 4 minutos, 240. 11 minutos, 60, 10 minutos, 600 e 15 minutos, 900 segundos. Então, vamos para o quarto. Observe as horas marcadas no relógio e faça como no exemplo. Então, a gente vai aí determinar a hora que o relógio está indicando. Na letra A, nós vamos escrever 4 horas, 10 minutos e 5 segundos. Letra B, 2 horas, 25 minutos e 20 segundos. Letra C, 2 horas, 40 minutos e 30 segundos. Letra D, 8 horas, 30 minutos e 55 segundos. Coloquem a data de hoje, né? Eu acho que mandei 2.
E hoje vamos ter aí aula de redação, né? Mais uma aula de redação. Espero que dessa vez eu obtenha um retorno do quarto ano na questão do gênero textual. A escola optou por tirar o gênero textual da aula de português para dar a vocês a oportunidade de aprendizagem das características da estrutura desse gênero. Isso facilita o processo de construção. Então hoje todo mundo vai ficar aí com a prova para aprender sobre mais um gênero. E hoje a gente vai estar trabalhando com o gênero textual diário, né, diário pessoal. E ele é um texto descritivo e dissertativo. Descritivo porque ele descreve acontecimentos, situações, sentimentos, ideias. E dissertativos porque muitas vezes a gente argumenta num processo de transmissão das nossas impressões sobre determinado acontecimento, vamos dizer assim. Então, primeiro vamos descobrir o que é um texto descritivo. É importante que eu entenda a tipologia do meu gênero textual. Então, aqui a informação diz assim para vocês. Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinadas pessoas, objetos, lugar e acontecimentos. Desta forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem e apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor emissor. Então, o que a gente consegue destacar aqui? Olha, nesse processo, a gente consegue entender que esse texto, como o nome já fala, ele tem por objetivo fazer uma descrição. Quando eu digo descrição, ele vai relatar e vai expor características de pessoas, de objetos, de lugar e de acontecimentos, né? Esse texto aí, ele traz o quê? Ele traz as percepções. O que significa isso, quarto ano? Significa que ele vai trazer aí o olhar de quem escreveu esse texto, que é chamado de locutor emissor. Esse tipo de texto tem a intenção de transmitir ao leitor uma impressão e as qualidades de algo. Então, assim, dependendo de quem enxerga aquela situação, a gente vai ter impressões diferentes sobre aquele determinado acontecimento. Veja bem, se eu trouxesse para vocês aqui essa imagem em sala de aula e pedisse que vocês redigissem um texto descritivo, descrevendo, quer dizer, dizendo o que vocês estão vendo nessa paisagem, mesmo que todos utilizassem as mesmas características, cada um ia descrever de uma forma diferente. Por quê? Porque a percepção, como você enxerga aquela paisagem, que vai aparecer ali no seu texto descritivo. Então, eu posso dizer, quarto ano, que o texto descritivo ele procura exatamente descrever e enumerar características de uma pessoa, de um local, de uma paisagem, né? De maneira detalhada, como se fosse uma fotografia. Mas como o olhar de cada um é subjetivo, o que significa essa palavra? O olhar de cada um é único, né? É de acordo com como você enxerga aquilo, cada um vai fazer sua descrição de uma forma diferente. O texto descritivo ele é muito diferente dos narrativos. Enquanto os narrativos vêm contar uma história, como se fosse uma série ou um filme, o descritivo ele vem ali descrever, né, fielmente o que ele está vendo. E o nosso gênero textual de hoje, que é o diário, é um dos exemplos do gênero descritivo. Por quê? O diário ele se trata de um texto pessoal, quer dizer, ele fala sobre uma pessoa, a impressão de uma pessoa, né? Nesse relato, nessas experiências, a pessoa vai trazer as ideias dela, a opinião, os desejos, os sentimentos. Então, esse processo aqui, ela pode relatar acontecimentos e fatos do seu cotidiano. Quando fala do seu cotidiano, quer dizer do seu dia a dia. Mas são coisas subjetivas àquela pessoa. O que você escreve no seu diário é o que mostra o que é e o que não é importante para você. Então existe essa diferença, essa subjetividade, justamente por diferenciar. Às vezes eu acho que alguma coisa é importante e você já acha que aquilo que eu achei importante não é. Então é subjetivo, é de cada um o que é impresso, o que é escrito no diário.
O objetivo dele, quando você escreve um diário, qual é o objetivo que você tem ali? É trazer uma autorreflexão de um acontecimento, de uma ideia, de uma opinião. O que é uma autorreflexão, quarto ano? É você fazer aí um pensamento mais aprofundado sobre o desenvolvimento daquilo, né? Daquele sentimento que você está sentindo, daquele acontecimento que teve com você. Só que o diário, ao contrário da carta, ela não tem duas formas de linguagem. Então, se você for utilizar a linguagem para redigir um diário, você vai ter que usar a linguagem informal, que é aquela que você usa com seus amigos. E esse texto, ele precisa ser escrito em primeira pessoa. Então, se a Progil pede para vocês fazerem um diário, ninguém vai começar a escrever o diário dizendo, era uma vez... Não, gente, eu não estou falando de um conto. Eu quero saber de um acontecimento que aconteceu com você. Você tem que contar um acontecimento seu, em primeira pessoa. A linguagem informal é utilizada porque o diário é encarado como um amigo. Então, quando eu tenho intimidade com aquela pessoa ou com aquele objeto, eu posso utilizar a linguagem informal, então não vou estar me preocupando com palavras difíceis para conduzir aí o corpo do texto no meu diário. Como todos os nossos meios de comunicação, o diário é um dos que sofreu uma adaptação mediante a transformação na tecnologia. Então, quem viveu antes dessa era tecnológica, como é o caso da Progil, tinha o hábito de registrar suas ideias, sentimentos, né? Impressões em um caderninho chamado diário. Então, esse registro era feito de forma manuscrita. O que significa isso, gente? Significava que eu ia pegar uma caneta e um papel e ia escrever o que eu estava sentindo, o que aconteceu comigo naquele dia. Eu poderia incluir ali naquele meu texto fotos, figuras, bilhetinhos, né, anotações de poesias, porque tudo que era subjetivo à minha pessoa, tudo que era importante para mim, eu ia registrar no meu caderninho. Só que aí o diário ele foi modificado, né? As pessoas não deixaram de produzir diários, só que eles se adaptaram à nova tecnologia. E hoje os diários são chamados de blogs, né? Os blogs, que são diários virtuais, ainda fazem as mesmas funções que faziam os diários de caderno, né? O papelzinho. Por quê, Pro? Porque nesses blogs as pessoas ainda trabalham com a subjetividade, elas ainda trabalham com coisas que são importantes para elas. Elas escrevem ou postam ali no seu blog coisas do seu dia a dia, eventos que elas participaram, sentimentos que elas estão tendo, né? Aconteceu alguma coisa no mundo e a pessoa vai lá e registra a sua impressão daquele acontecimento. Então, tudo que o caderno fazia, o diário virtual, que é chamado de blog, faz nos dias atuais. Mas como se trata de um gênero textual, eu não posso fazer o diário de todas as formas. Existem algumas características que eu preciso obedecer na execução. Então, se eu for escrever um diário, eu preciso entender que esse texto que eu estou produzindo, que a gente precisa encarar aquilo como um texto, ele precisa ter relatos pessoais, quer dizer, coisas que aconteceram comigo. Eu não vou criar uma história fictícia, por isso que eu não vou começar com era uma vez, num castelo distante, não. Gente, é histórias que aconteceu com vocês, de verdade, por isso que é chamada de verídica. Eu posso descrever acontecimentos do meu cotidiano. Esse texto está escrito em primeira pessoa, então eu estou falando da minha pessoa, eu, primeira pessoa. Eu tenho que obedecer uma idade cronológica, uma ordem cronológica. O que significa a ordem cronológica? Significa que eu não posso começar a contar um relato pelo fim, eu preciso contar pelo início. Então eu preciso seguir todo esta ordem de como as coisas se desenvolveram para registrar ali no meu diário, porque senão não vai haver entendimento. Outra coisa, ele fala de coisas íntimas que aconteceram comigo, é como se eu estivesse me confidenciando para o diário. Por isso que eu falo que fala da subjetividade, fala de cada um acha que é realmente importante. Vocês vão usar uma linguagem simples,
Tem também a presença do vocativo, que é aquele chamamento antes de começar a contar, né? Só que no diário, por se tratar de uma linguagem informal, vocês vão utilizar palavras do dia a dia, tipo querido diário, meu caro diário, meu amigo diário, entendeu? Porque você tem uma intimidade. Então, a linguagem não existe duas formas, sempre há linguagem informal e no finalzinho do texto, vocês, como a carta, precisam fazer uma assinatura. Se tem características, também tem estruturas, né? E a estrutura ela é muito importante que vocês absorvam, porque é a estrutura que ajuda vocês a construir um texto. Então, muitos que fizeram a carta tiveram aí que corrigir por não obedecer à estrutura, né? A Pro colocou lá a estrutura da carta, até digitou na atividade, e muitos deixaram de seguir aquela estrutura. Fizeram da forma que achava que era, né? A Pro pediu um assunto, falar de outro, mas assim, se você não obedece fielmente o que está sendo indagado na gênero textual, você não vai saber construir aquele tipo de gênero. Então, é importante que eu me aproprie da estrutura. Então, o que tem de fixo na estrutura de um diário? Ele sempre começa com o local que você mora e a data. E quando eu produzo a data, não é para vocês colocarem a data tipo hoje, 24/08/20. Não, gente. Isso é uma forma de, por extenso, tem que se escrever 24 de agosto de 2020. Precisa se escrever por extenso a data. Depois que eu faço isso, como a carta, eu vou fazer um vocativo, que é um chamamento, né, para o meu destinatário. Quem é o meu destinatário aqui? O meu diário, eu estou escrevendo para ele. Então, eu posso usar palavras de cunho informal, como a Pro já disse, querido diário, meu amigo diário, caro diário. Por quê? Porque esse tipo de linguagem é utilizada para quem é considerado amigo, para quem é íntimo. Depois eu vou relatar para ele no corpo do texto, né? O que eu quero falar? Quero falar de sentimentos, quero falar de minhas ideias, quero falar de um acontecimento. Aí será o corpo do texto. Depois a gente vai aí para a assinatura, né? Porque antes da assinatura eu preciso fazer a despedida numa linha separada, me despeço do meu diário e faço a minha assinatura como na carta. Eu trouxe para vocês um exemplo bem fiel de uma pessoa que seguiu a estrutura. Eu vou destacar aqui para vocês tudo que eu falei anteriormente está aqui nesse diário da menina. Então, ela iniciou fazendo o nome do local onde ela mora. Percebam que ela escreveu também aqui, ó, a data. E ela escreveu por extenso, como tem que ser, 31 de outubro de 1997. Aqui, ela fez o chamamento, né? Meu querido diário. Desenvolveu todo o corpo do texto, quer dizer, ela escreveu tudo que ela queria falar para o diário. E depois ela encerrou com uma despedida numa linha separada, um boa noite, e finalzinho o nome dela. Quem redigiu esse texto foi a Helena. Então, nada de difícil para fazer se você presta atenção na estrutura do gênero textual. A Pro vai colocar lá no grupo da escola mais uma atividade de redação, né? E o quarto ano tem que ter ciência que as atividades de redação não estão ali para enfeitar o caderno, estão ali para ser executada, porque é o feedback que a Pro vai ter. O que é o feedback? É o retorno. Eu falei aqui para vocês, eu preciso entender se vocês aprenderam. Então, a atividade vai estar lá para ser executada e enviada. Vamos ficar por aqui até a nossa próxima aula.